Rico versus pobre. Quem será que ganha essa? É muito comum nos momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo agora, desde a pandemia de 2020, que persiste ainda até hoje, temos a guerra da Rússia e da Ucrânia, que ainda persiste até hoje, a gente está vendo eleições no Brasil, inflação alta, juros altos no Brasil e no mundo todo, e de um lado a gente vê notícias mostrando que os mais pobres, quem tem menos renda, tem dificuldade em pagar suas contas, está tendo que escolher o aluguel da sua casa, ou pagar algum empréstimo, ou pagar o alimento para se alimentar e sobreviver, quando do outro lado a gente olha, a gente vê os ricos, os empresários ganhando mais dinheiro, muitos deles investem em ações, vê suas fortunas aumentarem nesse período. Então realmente é uma desigualdade muito grande, muitas pessoas ficam com raiva, com ódio e acabam não entendendo por que na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, as crises não chegam aos mais ricos. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo para você, e você precisa me acompanhar até o final, porque tenho certeza que vai ajudar você a entender como é que isso funciona e talvez vai te ajudar a você tomar melhores decisões sobre o seu patrimônio financeiro e te deixar mais próximo da liberdade financeira daqui para frente. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje, trazendo um assunto um pouco diferente, talvez bastante polêmico, do rico versus pobre, eu vou mostrar para vocês por que às vezes parece que o rico está ganhando muito mais dinheiro, na verdade talvez não parece, eles estão ganhando mais dinheiro, enquanto os pobres estão ficando mais pobres, e parece que porque eles estão ficando mais ricos é porque está tirando dinheiro de quem tem menos renda, tem mais dificuldade. E não é bem assim, eu vou mostrar exatamente o que acontece, e por favor, curta o vídeo, você vai me ajudar demais o canal a crescer, é um gesto simples de você clicar aí no joinha para ajudar todas as outras pessoas também a conhecerem o nosso conteúdo e serem ajudadas pelo conteúdo que a gente passa aqui no canal. E pois é, pessoal, em momentos que a economia não está indo muito bem, a gente não está com uma prosperidade econômica muito boa para o nosso país ou para o mundo, a gente vê que quando acontece uma crise, ela não atinge os ricos da mesma forma, sequer muitas vezes chega a atingi-los. Então, quando a gente tem esse momento muito difícil de inflação crescendo, juros altos, desemprego, uma renda menor para aquele que mais precisam, a gente vê essa desigualdade crescendo a favor dos mais endinheirados. E como é que a gente pode observar isso? A gente vai observar fazendo análise de algumas empresas, como é que elas se comportaram nos anos passados. Em virtude da crise, da pandemia do coronavírus, a gente tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, eleições, a gente vai entender os perfis de cada empresa e por que umas acabam se beneficiando e outras nem tanto, e tem muito a ver com a questão do rico versus pobre. Então vamos lá, sem muito mais enrolação, fazer essa análise para vocês entenderem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e isso vai mudar a vida de vocês. E começando nossa análise pelo setor de varejo, vamos pegar aquelas empresas que têm um público mais rico, né, da classe A, B. Então a gente está falando de Arezzo, Vivara, Soma, Track and Field. Quando a gente olha a receita das empresas nesses últimos anos, 2021, 2022, a gente viu que eles cresceram basicamente 45% de média em sua receita. Quando a gente já olha para empresas que trabalham com classe B, C, D, a gente olha, por exemplo, as empresas como Marisa, C&A, Riachuelo, enfim, a gente vê que elas cresceram muito menos. A receita média nesse período foi mais ou menos de 25%. Ou seja, quando a gente olha para as pessoas que têm mais dinheiro, a classe mais alta, eles não têm que se preocupar tanto com a questão, por exemplo, do alimento ficando mais caro, porque eles têm dinheiro para fazer os dois, comprar roupas e também se alimentar. Mas quando olha aquelas pessoas que já precisam realmente fazer contas e ver o que vai precisar fazer e tomar uma decisão, a gente vê que talvez você comprar roupa fique em segundo plano, não faça muito sentido, e a gente tem que dar prioridade, por exemplo, à saúde e à alimentação. E é exatamente isso que a gente pode perceber no setor de varejo, com a receita das empresas que vendem para um público A, né, classe A e B, que cresceram muito mais nesse período em relação àquelas que prestam serviços ou vendem produtos para as classes mais pobres. E isso é bem verdade quando, por exemplo, a gente olha a própria Arezzo, que é um segmento de alto luxo, mas que também tem uma marca que é a Ana Capri, não sei como é que pronuncia, que atende a classe BC, que dentro desse grupo todo da Arezzo foi a que cresceu menos. Ou seja, então realmente quando você olha as classes que têm menos renda, que são as mais pobres, realmente elas são muito mais afetadas em momentos de crise, como a gente tem vivido aí nos últimos 2 anos. E quando a gente olha para o setor de construção civil, o mesmo se repete. Outro setor cíclico, muito atrelado ao consumo e à situação econômica do nosso país. Quando a gente olha para empresas do setor A e B, eu vou trazer aqui para vocês a EZTEC, que é uma empresa que eu tenho na carteira, uma empresa fantástica, na minha opinião, é a melhor construtora, a melhor incorporadora mobiliária que tem no país, que atende especificamente o público de São Paulo, que realmente é a classe A e B de lá e que tem muito dinheiro. Quando a gente olha, por exemplo, a MRV, que tem um projeto de Minha Casa Minha Vida, atende classe B e C,
a gente vê que ela sofreu muito, realmente as margens ficam muito mais apertadas nesse momento e tem mais dificuldade, trazendo esse reflexo de como também a economia acaba prejudicando aqueles que têm menos renda e favorece, entre aspas, aqueles que têm mais dinheiro, porque tem mais opções do que escolher de onde aplicar o seu dinheiro. E olhando por último para o setor de shoppings, um setor também muito atrelado à economia, muito atrelado ao consumo, a gente vê também quando a gente olha para o público A e B, as empresas que atendem esse público, a gente tem a Multiplan e o Iguatemi, e essas são duas empresas fantásticas que atendem clientes de alto padrão. As lojas que tem nesses shoppings são de alto padrão, são de alto luxo, e isso facilita com que essas empresas consigam repassar o aluguel para os lojistas, né? Então você consegue manter a sua margem financeira, uma saúde financeira bastante saudável. Quando a gente já olha para, por exemplo, empresas como BR Malls e Aliança, que atendem públicos de B e C, você já tem uma dificuldade em repassar o aluguel, né? A inflação no aluguel para os lojistas, você tem um risco maior da inadimplência desses lojistas, ficar vago, perder renda e apertar a saúde financeira. Então veja aí como realmente essa questão do rico versus pobre, quando você traz um olhar de dentro da bolsa de valores das ações, você consegue entender por que umas acabam performando muito bem e as outras performam não muito bem ou acabam tendo prejuízo, acabam tendo dificuldades em conseguir manter a sua operação. E a situação é realmente bastante delicada, né, pessoal? A gente está vivendo momentos muito difíceis, a gente está vendo a inflação que subiu muito e agora teve uma deflação nos 3 meses do último ano, mas está voltando forte agora, enfim, questão de incentivo, subsídio do governo, mas está voltando muito mais forte agora porque a gente tem as commodities, né, em virtude da guerra da Rússia e da Ucrânia, isso está afetando o preço dos alimentos, então realmente a inflação, principalmente os alimentos, foi o grande vilão e quando a gente olha os alimentos, é o que realmente pesa para os mais pobres, quem tem menos renda, né? É o gasto primário, é a sua prioridade você se alimentar, manter sua saúde e sobreviver. Então você não tem a opção de lazer, ou então também agora no momento que teve a pandemia do coronavírus, de você fazer um home office. Às vezes as pessoas menos endinheiradas, com menos renda, não tem essa opção. Os mais ricos têm essa opção de fazer home office, de ter o maior luxo, de poder viajar, pensar em lazer e não se preocupar em pagar o seu alimento no final do mês. Então realmente a inflação, quando a gente olha nesses últimos anos aí, realmente vem prejudicando bastante e a gente tem essa percepção dessa desigualdade que vem aumentando e realmente aumenta porque você tem que entender porque os ricos não são ricos à toa, eles não ganham dinheiro por sorte ou porque tá roubando do pobre. Esse negócio de roubar do pobre é uma maluquice, isso não existe, porque não é um jogo de soma zero, porque se fosse um jogo de soma zero, para alguém ganhar alguém tem que perder, a economia não ia crescer, nenhum país ia prosperar e evoluir, tá certo? Então isso não existe. Eles ganham mais dinheiro porque eles sabem fazer isso, eles sabem investir nas empresas. Então quando, por exemplo, pode ter uma pessoa que não tem muito conhecimento, investe nas empresas que atendem classe B e C porque conhece, está na rua, é do seu ambiente, do seu social. Então não investe em empresas com mais luxo, com mais qualidade, que tende a passar momentos difíceis com mais tranquilidade, com saúde financeira, e é por isso que eles acabam, os mais ricos, ganhando mais dinheiro e aumentando seu patrimônio nesses momentos de crise que afeta a bolsa de valores, que essa é a nossa perspectiva aqui do canal, essa é a nossa visão. Então você consegue sobressair desse momento com mais tranquilidade e às vezes com mais dinheiro ainda. Eu lembro que no ano passado, quando a gente teve a gasolina, né, todo mundo tava pedindo ali para você desonerar a gasolina, eu falei para muitas pessoas, olha, gasolina é um artigo de luxo, não é pobre, pobre não tem carro, tá certo? Então você tirar o imposto da gasolina, você vai estar favorecendo quem tem dinheiro, quem tem carro para transportar. É muito melhor você dar uma bolsa, dar uma outra auxílio, enfim, fazer algum benefício que você realmente ajude diretamente os mais pobres. Então, por exemplo, ano passado, quando teve a deflação, que muitas pessoas comemoraram, porque foi questão de subsídios de governo, uma coisa momentânea que já está voltando agora, foi uma coisa meio sem sentido, que não acabou ajudando os mais pobres, porque a maioria das pessoas não tem carro, tá certo? Tem transporte público e é melhor você dar a questão de um vale gás, você dar algum benefício escolar, enfim, para ajudar naquele momento difícil. Então realmente você ter reduzido essa questão da gasolina não ajudou praticamente nada as pessoas que mais precisavam. E quando a gente olha pela ótica dos juros, com os juros subindo, a rentabilidade da renda fixa costuma subir muito forte. Então as pessoas que têm mais conhecimento, também estão mais endinheiradas, eles conseguem se proteger também investindo em títulos públicos, títulos de renda fixa, seja de grandes bancos ou as debêntures, né, de empresas privadas. Quando você olha os juros pelo outro lado, que tem menos renda, que
que são os mais pobres, eles acabam o quê? Sendo impactados negativamente porque a maioria das pessoas tem empréstimos. Então você fica com juros mais caros, vai aumentar a sua dívida, vai aumentar a sua parcela, então a situação também acaba aumentando essa desigualdade. Então é uma questão que você precisa entender como é que eu me protejo da inflação, como é que eu me protejo de juros altos. Você pode também, na sua medida, cada um tem sua renda, cada um tem seu patrimônio, mas você também pode fazer do mesmo jeito do que os mais ricos fazem, os mais endinheirados fazem, se proteger, aproveitar esses benefícios de momento agora de investir em grandes empresas que conseguem passar a inflação para o cliente, você consegue proteger seu patrimônio dessa forma. Então é por isso que a gente está aqui sempre no canal trazendo esse conteúdo. Você consegue, hoje em dia a gente consegue comprar uma ação com R$30, R$10, você consegue comprar um título de renda fixa para se proteger da inflação e também da taxa de juros com 10, 20, R$30. Hoje é fracionado, a gente tem um tesouro direto, tem várias corretoras que promovem isso para você também. Então é muito fácil, você só precisa ter o conhecimento para da mesma forma, no seu nível aí de renda, assim, de dinheiro, que você vai conseguindo, você também consegue se proteger desses momentos, ficar mais tranquilo, sobreviver e aí conseguir dar um salto a mais, dar uma volta por cima e com certeza estar mais perto da sua liberdade financeira. E o último ponto é sobre a recessão. Quando a gente está num momento de recessão econômica, de guerra, às vezes os mais pobres também podem ser beneficiados. Por exemplo, agora a gente está vivendo um momento de recessão, todo mundo está dizendo que vai ter recessão, a recessão nos Estados Unidos, lá fora na economia, aqui no Brasil não, mas o que acontece? Se isso acontecer de fato, vai ter uma menor demanda. E com a menor demanda, o preço das commodities tende a baixar. E basicamente commodities são todos os alimentos que a gente tem, se você pensar em pão, biscoito, enfim, trigo, soja, milho, algodão, tudo é negociado em dólar. Isso tende a baixar e acaba fazendo com que os preços dos alimentos fiquem mais baratos e dá um momento assim de conforto, tá certo? Para as pessoas que têm menos renda, os mais pobres, vão ficar numa situação maior de conforto em relação aos preços ficarem mais baratos, você conseguir comprar mais coisas, mais alimentos e garantir aí a saúde, a sobrevivência da sua pessoa, da sua família, enfim, das pessoas que estão no seu lar, aí você vai ter esse momento mais tranquilo. Mas claro que isso não é para sempre, é um momento mais curto, breve, porque alimento ele é muito difícil de estocar, eles acabam estragando muito fácil. Então você pode ter um momento de oferta muito grande, né, de você ter um estoque grande e acabar todas as empresas mandando para frente, você vai ter uma redução do valor dos alimentos momentaneamente, uma sensação de bem-estar, mas depois pode subir de novo porque a inflação tende a aumentar, juros tendem a aumentar se as coisas não forem corrigidas, realmente o governo errar a mão e tiver uma crise lá fora, a situação pode ficar muito mais complicada depois. E pelo vídeo hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, quis trazer aqui a minha percepção sobre o que eu vejo no mercado quando a gente olha rico versus pobre, quem ganha, quem perde, por que os ricos ganham mais dinheiro, a gente vê notícias direto de Elon Musk, Jeff Bezos aumentando o patrimônio, ganhando mais dinheiro, Mark Zuckerberg, enfim, enquanto as outras pessoas estão perdendo seus empregos, estão ficando mais endividadas, enfim. É só uma percepção minha avaliando a Bolsa de Valores, né, algumas empresas que a gente tem negociado na Bolsa de Valores que eu acho que vão ajudar bastante você ter essa perspectiva de você entender como é que você pode fazer um investimento, se proteger da inflação, investindo em empresas de altíssima qualidade, que tem consumidores e clientes. Você também pode investir para se proteger dos juros altos em títulos de renda fixa com muito pouco dinheiro, cada um na sua medida. Hoje a gente consegue investir com muito pouco dinheiro, já ter uma proteção do nosso patrimônio financeiro, tá certo? E conseguir continuar nossa jornada de investimentos e buscar nossa liberdade financeira. Se ficou com qualquer dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.